Não é como se ninguém tivesse avisado e a gente já não tivesse esperando, mas quando o momento realmente chega, é sempre impactante, né? E o fim do CentOS, como a gente conhece, realmente está prestes a acontecer. Ainda em 2020, lá no final do ano, a Red Hat anunciou que o projeto CentOS receberia uma mudança bem drástica na sua forma de funcionar. Essa mudança acabou gerando o nascimento do CentOS Stream, uma nova variação, uma nova versão dessa distro que até hoje muita gente não entende para que serve, mas eu não te culpo, o negócio ficou um pouco bagunçado mesmo. Com a chegada do CentOS Stream, o CentOS tradicional, que mais de 350 mil empresas usam em todo o mundo, vai deixar de existir em definitivo e tem até data marcada, vai ser no próximo dia 30 de junho. Nessa data acaba o suporte oficial ao CentOS 7, a última versão estável antes do nascimento do Stream, encerrando junto com ele um legado muito grande de tecnologia que pode acabar impactando mais gente e mais áreas do que poderia ter sido previsto. Tecnicamente até teve o CentOS 8 também, mas ele apareceu e sumiu num piscar de olhos, então a gente nem precisa contar. Acho que alguns, no fundo, até imaginavam que a Red Hat fosse talvez reverter a decisão, né, e voltar atrás em algum momento, depois de tantas reclamações da comunidade, especialmente, mas isso não aconteceu. Como o CentOS 7 está no fim da sua vida de verdade, chegou a hora de tomar decisões importantes. Que caminho a sua empresa, os seus projetos de servidores rodando o CentOS vão seguir? Quais opções você tem? A gente vai te ajudar a entender como funciona o esquema todo com o CentOS Stream, vamos te mostrar algumas das opções que você tem e o que boa parte do mercado está optando, além de te mostrar na prática como você pode migrar um servidor de CentOS para uma alternativa com um suporte funcional. A Hostinger apoia a gente no vídeo de hoje e eles são uma das milhares de empresas impactadas pelas mudanças do CentOS. Vários dos servidores deles rodam esse sistema operacional e eles também ali estão num processo de migração. Na Hostinger você pode escolher o sistema operacional que você vai rodar nos seus servidores também, então já dá para começar a hospedar os seus sites e projetos com a distro que mais te agrada, com um painel ali fácil de você fazer a gestão e tudo mais. Você pode acessar hostinger.com.br/diolinux para conhecer os planos e se quiser um desconto extra, use o cupom DIOLINUX para 10% off. O primeiro passo é entender o que se tornou o projeto CentOS com o CentOS Stream. Pode parecer um pouco confuso, mas na verdade até que é bem simples. Antes o que acontecia é que existia lá o Fedora como o projeto upstream do Red Hat Enterprise Linux, ou HEL para os íntimos. Código, pacotes e tecnologias eram testados no Fedora, ainda são na verdade, e a partir do debug, do QA e de testes em geral, era criado o Red Hat Enterprise Linux. Do código do RHEL, que também é open source, era feito um clone bit a bit chamado CentOS, que é basicamente o mesmo Red Hat Enterprise Linux, mas sem o suporte da Red Hat, sem os logos e que poderia ser utilizado sem custo por qualquer um. O RHEL e o CentOS, ou CentOS, eram sistemas idênticos, super estáveis e confiáveis, o que explica a popularidade dele em várias empresas em tecnologias de missão crítica, empresas tipo Toyota, GE, Disney e por aí vai, são alguns dos exemplos. O CentOS está presente em render farms de Hollywood, está presente em equipamento hospitalar, em governos, em hospedagens de sites e, como eu disse, o uso é realmente amplo. O CentOS Stream, por outro lado, é uma coisa diferente. Ele fica entre o processo de desenvolvimento do Fedora e da publicação do RHEL. Ele deixou de ser um clone do Red Hat Enterprise Linux e passou a ser o upstream dele, tecnicamente. Não tão bleeding edge quanto o Fedora, mas rolling release. Algo não muito quisto aí no mundo Enterprise. E não sendo mais um clone bit a bit, byte a byte aí da versão estável do RHEL. Quem conhece o ciclo de desenvolvimento do Debian pode entender essa nova estrutura envolvendo o CentOS como se fosse Debian Seed, Debian Testing e Debian Stable, né? Aquele ciclo, como se fosse Fedora, CentOS Stream e aí o Red Hat Enterprise Linux. E pelos mesmos motivos de você não querer rodar um Debian Testing no seu servidor de produção, você não vai querer um CentOS Stream da mesma forma. Entendido como o novo esquema de releases do CentOS funciona, nós podemos começar a pensar nas soluções, já que com o fim do CentOS 7 não vai existir um outro como ele. É diferente, por exemplo, de quando acaba o suporte de uma LTS do Ubuntu, que você tem outra LTS para fazer migração. No caso do CentOS 7, simplesmente não tem mais nada depois dele, não tem mais essa opção. Existe basicamente
3 coisas que você pode fazer. A primeira é que você pode continuar utilizando o CentOS 7 sem atualizações de segurança. Não é recomendado, obviamente, né? Mas nada impede que você seja meio vida louca e mantenha os seus servidores sem atualizar. Em alguns casos muito particulares, pode ser um problema menor, mas ainda assim é um problema. Então, a primeira opção não é realmente uma opção. A segunda alternativa seria você migrar para alguma outra distro. E é aqui que nós temos uma bifurcação, porque existem duas famílias de distros diferentes que podem receber essa migração, digamos assim. Distros diretamente derivadas do CentOS e do Red Hat Enterprise Linux, como o Rock Linux, o Alma Linux e o Oracle Linux, e é isso que boa parte do mercado está fazendo, e outras distros diferentes, que é outra parte do mercado que está fazendo, como o Ubuntu, Debian e OpenSUSE. No caso de migração para sistemas que tentaram continuar de onde o CentOS parou, geralmente existem scripts de migração que facilitam esse processo. Daqui a pouco eu mostro para vocês alguns exemplos disso. No caso da migração ser para um Ubuntu, Debian ou qualquer outro sistema assim, as coisas podem funcionar, mas a migração é um pouco mais complexa e requer um pouco mais de deliberação. Ubuntu e CentOS podem rodar os mesmos softwares e até as mesmas bibliotecas, porém, isso não quer dizer que transportar uma stack ou uma aplicação de um para o outro possa ocorrer sem nenhum ajuste. Pacotes às vezes vão ter nomes diferentes nos repositórios de cada uma das distros, arquivos de configuração ficam em locais diferentes, muita gente tem scripts para fazer deploy de muitos servidores com certas configurações que vão precisar de ajustes e por aí vai. Uma migração de distro assim pode significar o transplante de uma empresa inteira, né? Mudando a infraestrutura de forma significativa. É importante testar as coisas antes e fazer um bom plano para que nada saia do lugar. Infelizmente, podem existir cenários onde migrar para algo diferente de uma base Red Hat pode ser inviável. Existem hardwares e softwares que são certificados e homologados para rodar em sistemas operacionais específicos, em versões específicas de um determinado pacote, às vezes, com certas configurações, e qualquer coisa que saia disso vai gerar retrabalho. Talvez seja possível até tentar fazer uma certificação de um hardware ou software que era homologado no CentOS, no Ubuntu, mas aí vai tempo, vai dinheiro e nada garante que o software vai ser homologado também. Imagina que você tem um super maquinário numa fábrica que roda CentOS e custa alguns milhões de dólares. Você não pode deixar ele parado até que uma certificação aconteça e o Ubuntu possa ser instalado no lugar dele. E deixar ele rodando um CentOS desatualizado pode ser um risco de segurança. Existem cenários bem delicados e nada pode ser feito realmente com pressa, ou nada deveria, né? Pelo menos ser feito com pressa. O que nos leva à quarta alternativa: comprar suporte prolongado de empresas terceiras. Existem várias empresas por aí que tomam conta de segurança de pacotes de distros, como o CentOS 7 mediante apagamento. A TuxCare é um ótimo exemplo que me vem na cabeça. Isso, claro, não é a solução do problema, mas se você precisa de mais tempo para fazer a sua migração, essa é uma forma de comprar tempo, literalmente, sem precisar expor os seus servidores a potenciais ameaças nesse meio tempo aí por falta de atualizações. E acho que tem até uma quinta opção que, na verdade, entra na categoria ali de migrar de distro, que é fazer exatamente o que a Red Hat planejava quando criou o CentOS Stream. Você pode migrar o seu workload todo para um Red Hat Enterprise Linux. Eu sei, é difícil conceber a ideia de que você vai ter que pagar por algo que não gerava custo para sua empresa antes. Mas esse é certamente um dos caminhos. A Red Hat fazia literalmente o CentOS e eles sabem exatamente como fazer uma migração desse tipo para a própria infra deles. Quanto custa depende um pouco do que você vai rodar, mas os valores são anuais. O plano básico, que nem tem suporte, serve só para você ter acesso aos repositórios e os updates, começa ali em $384 por ano. E claro, o céu é o limite. A gente pode não gostar, a gente pode esbravejar, mas na prática é a migração mais suave de todas, provavelmente. Eu até assisti um webinar da Red Hat para entender como eles planejam ajudar os usuários a fazer essa eventual migração. Vou te dizer, não fosse o custo, eu sei que para muitas empresas seria muito maior do que eles conseguem arcar, simplesmente faz sentido e funciona. Para aqueles que não podem arcar com o RHEL, a gente mostra agora para vocês alguns dos possíveis caminhos. E para isso eu vou utilizar, de começo de conversa pelo menos, o Alma
Linux. O Alma Linux nasceu desse caos todo aí do fim do CentOS junto com algumas outras distros como o Rock. Antes de fazer qualquer coisa relacionada à migração do seu CentOS, garanta que você tenha um backup do seu servidor, tem snapshots talvez, ou o que quer que seja preciso no seu caso para ter dados para você restaurar o sistema depois em caso de necessidade. Caso algo aí não saia como planejado, é importante ter esse plano de contingência. Outra ótima ideia é você fazer isso num servidor de testes primeiro, que de preferência seja um clone do seu servidor de produção. O primeiro passo é acessar o site do Alma Linux. Logo ali na home você vai encontrar um botão escrito Migrar que vai te levar para a documentação. Existem alguns caminhos diferentes que podem ser seguidos e no caso a gente tem um pouco mais difícil do que o normal, porque o script fácil só funciona para o CentOS 8 em diante, vale até para o CentOS Stream. Como você pode ver, eu estou utilizando o CentOS 7. Esse aqui que vai perder o suporte, né? Nesse caso a gente precisa fazer o que o pessoal do Alma Linux chama de elevação. Eu sei, é cômico, mas é assim que é o nome. Basicamente vamos colocando aqui os comandos para instalar o utilitário. Na seção de pré-upgrade nós podemos ter uma noção de se o upgrade vai ser possível ou não. Depois da verificação, o processo vai gerar um arquivo de log, onde nós podemos ver o reporte completo com as coisas que podem precisar de uma correção antes de fazer essa migração. Como podemos ver, os únicos erros apresentados estão até previstos ali na documentação, então é só seguir com os comandos. Por fim, nós vamos rodar o comando de upgrade de fato, que vai ser somente um motivo de grande espera. E o Alma Linux 8 é baseado nos pacotes do CentOS 8, nós estamos no 7, então a gente vai ter que baixar quase que os pacotes de uma distro nova praticamente. Esse processo de atualização vai respeitar todo o setup que você já tem no seu CentOS, os apps pré-instalados e pacotes também, mas não deixe de fazer aquele passo de verificação de upgrade antes, porque pode ser que o seu sistema tenha alguma particularidade. Não deixe de resolver essas pendências antes de começar o processo de atualização. Assim que o processo terminar, você pode reiniciar o servidor. Durante o boot ele vai aplicar essas atualizações, então nessa primeira vez tem um pouco mais de paciência. Depois disso, você já deve ser capaz de acessar o que antes era um CentOS 7 e agora é o Alma Linux 8 com os mesmos usuários e softwares e tudo mais. Sabe o que é mais interessante? Agora você consegue migrar do Alma Linux para alguma outra distro utilizando scripts de migração como o Rock Linux, que foi criado ali por um dos autores originais do CentOS. Com basicamente 3 comandos, eu consigo transformar o meu antigo CentOS, que virou um Alma Linux, no Rock Linux. Depois do processo terminar, a gente vai reiniciar aqui o servidor, logar novamente, e se eu der um cat no arquivo de release, dá para ver que agora o mesmo servidor virou o Rock Linux. Parece até mágica. Apesar das coisas terem funcionado bem e fazer essas migrações ser algo manejável, há de se observar uma coisa também. Fazer uma migração desse jeito nunca vai ser menos arriscado do que instalar a distro do zero e configurar as coisas de novo. E se a sua infra depende muito de configurações manuais específicas e fazer o deploy de um novo servidor costuma dar dor de cabeça, talvez seja porque você ainda não automatizou esse processo ou pelo menos não automatizou parte desse processo. Existem muitas formas de você agilizar o deploy de servidores Linux assim, tudo depende do tamanho do dragão que você está tentando matar. Até Shell Script pode ajudar. Mas já que a gente está falando de coisas aí do mundo da Red Hat, Ansible com certeza é algo que você pode utilizar e que pode ser útil. Nesse vídeo aqui eu te mostro como você pode utilizar Ansible para fazer configurações em vários servidores ao mesmo tempo, sem perder tempo e sem nenhum setup muito complicado. Clica aí para conferir.